Vamos mergulhar hoje num assunto que é ao mesmo tempo fascinante e bem polêmico: a apometria PET. A ideia aqui é que o bem-estar dos nossos bichos pode estar ligado a um mundo energético que a gente não vê. Será? E para entender isso, a nossa história não começa com uma teoria, não. Começa com um problema bem real, um que a ciência não estava conseguindo explicar. É a jornada de uma biomédica que, para tentar ajudar o próprio animal, acabou descobrindo um universo completamente novo. Tudo começa então quando essa terapeuta se muda com a sua pitbull, a Taná, para uma casa nova. E é aí que as coisas começam a ficar, digamos, estranhas. Olha, a situação era quase de filme de terror. A tutora via sombras, sentia uns cheiros que sumiam do nada, mas o que mais preocupava era a Taná. A cachorrinha, de repente, ficou cheia de alergias, apática, e os veterinários olhavam, examinavam e... nada. Não achavam nenhuma causa física. Para piorar, ela acordava no meio da noite apavorada, latindo para o vazio. E aí vem o ponto de virada. Assim que eles saíram daquela casa e se mudaram, puf! A saúde da Taná melhorou assim, da água para o vinho. Sem tratamento, sem remédio, sem nada, aquilo foi a prova que faltava. Tinha alguma coisa ali que ia além da medicina tradicional. E foi isso que deu início a uma busca por outras respostas. E é justamente essa busca que nos traz ao coração da nossa análise de hoje, a apometria. Vamos entender que explicação é essa. Afinal, o que é exatamente essa prática que se propõe a explicar fenômenos como esse? Bom, em essência, a apometria se apresenta como uma técnica terapêutica que trabalha com energia. A ideia não é ser algo místico, e sim se basear em princípios da física quântica, que dizem que tudo no universo, no fundo, é energia vibrando. E a premissa central é bem direta. Se tudo é energia, nossos pensamentos, sentimentos, até nosso corpo, então, teoricamente, é possível interagir com a saúde e o comportamento de um ser vivo nesse nível energético, indo além do que é só físico. Certo. Mas como é que isso funciona na prática? E como se encaixa nos cuidados que a gente já conhece, como o veterinário e adestramento? O processo teria 3 passos principais. O primeiro é o desdobramento dos corpos sutis, que é como acessar as camadas de energia do animal, sabe? A parte emocional, a mental. Depois vem os comandos quânticos, que é usar a intenção e a voz para, digamos, reorganizar essa energia. E por fim, a limpeza do registro acástico, que seria como acessar um HD da alma para resolver traumas antigos que ainda estão guardados lá. E aqui tem um ponto super importante. A apometria não chega para substituir o veterinário ou o adestrador, de jeito nenhum. A proposta é ser um complemento. Pensa assim, o veterinário cuida do corpo físico, o adestrador olha para o comportamento, e a apometria entraria na possível causa energética por trás do problema. É um trabalho em equipe. Ok, a teoria é interessante, mas e na vida real? Para deixar tudo isso menos abstrato, vamos dar uma olhada em alguns casos que a terapeuta compartilhou. O primeiro caso é o do Policarpo, um cavalo que era conhecido por ser super dócil e que, de uma hora para outra, se tornou agressivo, imprevisível, um verdadeiro perigo. A mudança foi radical. Ele não deixava mais ninguém chegar perto, nem a própria dona, a quem ele chegou a morder com força. A dona, claro, estava completamente desesperada, sem entender o que tinha acontecido com o animal dela. E aí a sessão de apometria trouxe um diagnóstico bem diferente. A análise sugeriu que a agressividade do Policarpo não era maldade, era medo. Uma entidade espiritual, um espírito com muito medo, teria se acoplado ao campo de energia do cavalo. Basicamente, o Policarpo estava apavorável, tentando se defender de algo que só ele sentia. Agora vamos para um outro caso. Uma cadelinha que, mesmo passando por todo tipo de adestramento, continuava extremamente reativa e agressiva. Parecia que a raiz do problema era bem mais funda. A dona dela dizia uma coisa que dá até arrepio. Ela sentia que tinha algo muito errado, como se não fosse a cachorrinha dela ali. E a sessão de apometria foi buscar uma resposta que, segundo a análise, atravessava mais de uma vida. E aqui a gente vê em ação aquela ideia do registro acástico. O diagnóstico energético apontou que o espírito de um ex-tutor, um que tinha sido muito abusivo em uma vida passada, ainda estava ligado a ela. Então, o trauma era uma memória energética que ficava sendo revivida, sabe? Qualquer barulho normal do dia a dia ativava um pânico terrível nela. Depois do tratamento para liberar essa conexão, o comportamento dela teria mudado da água para o vinho. E esses casos todos acabam levando a gente para uma reflexão maior, mais pessoal,
sobre essa conexão energética profunda que pode existir entre os pets e seus tutores. É o que chamam de efeito espelho. A ideia é de que nossos bichos são como esponjas. Eles podem absorver o estresse da gente, a energia negativa da casa, e às vezes isso é tão forte que eles acabam desenvolvendo até as mesmas doenças que os donos. O comportamento deles, então, passa a ser um sinal de alerta. E dentro disso, existe uma comparação bem curiosa entre cães e gatos. Dizem que os gatos atuam como transmutadores. Eles procuram a energia mais densa, mais pesada do ambiente para limpar, para neutralizar. Já os cães seriam refletores. Eles preferem os lugares com energia mais leve e refletem muito o estado de espírito do tutor. Fica a pergunta: onde será que o seu pet mais gosta de ficar em casa? No final das contas, a grande lição aqui não é de culpa de achar que o problema do bicho é por nossa causa. Não, é uma questão de comunicação. A ideia é que quando um animal tem um problema, talvez ele esteja, na verdade, nos mostrando algo sobre nós mesmos ou sobre o nosso lar, como um convite para uma jornada de cura que acontece em conjunto. E isso nos deixa com um pensamento final. Não importa se a gente enxerga isso como algo espiritual ou simplesmente como um vínculo muito, muito profundo. A conexão que temos com nossos animais é inegável. Eles estão o tempo todo se comunicando. Talvez a verdadeira questão seja o quão bem nós estamos ouvindo.